Lamentavelmente, irmãos, nos dias de hoje é cada vez mais comum ver pessoas desanimando da igreja, deixando a carreira cristã, voltando aos rudimentos desse mundo, apostatando da fé. De modo que é cada vez maior o número daqueles chamados desigrejados. A razão para alguém deixar a igreja do Senhor são as mais variadas. Ao olhar para o contexto da carta aos Hebreus, os crentes estavam sofrendo, sendo duramente perseguidos e tentados a voltar ao judaísmo. Então, o autor dessa carta escreve para encorajar esses crentes, mostrar que Cristo é superior a tudo aquilo que eles eram tentados a voltar, que tudo aquilo era sombra, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos sacerdotes, e que não seria mais necessário oferecer sacrifícios, porque Cristo foi aquele que se ofereceu como um sacrifício vivo, santo, perfeito, sem mácula, uma única vez e por todas. No capítulo anterior ao que nós lemos, o capítulo 11, o autor dos Hebreus nos apresenta a galeria dos heróis da fé. Ele nos mostra que devemos seguir essas mesmas pegadas, pois estamos fazendo uma jornada rumo a Jerusalém celestial. E nessa viagem temos uma corrida a fazer, obstáculos a vencer, orientações a seguir e um exemplo a imitar. Do mundo dos esportes, o autor toma emprestado a imagem dos espectadores, a roupa, a condição dos competidores e a própria corrida. Descreve a vida do cristão como a de um atleta que faz uma corrida numa vasta arena, cheia de espectadores. E ele está dizendo: não voltem para o judaísmo, não voltem para as velhas práticas, não se acovardem diante das dificuldades. O único caminho seguro para um cristão é prosseguir e perseverar até o fim. O verdadeiro cristão vive e morre na fé, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ora, diante desse texto, alguém poderia se perguntar: como terminar bem a carreira que nos está proposta? Eu quero trazer para vocês hoje algumas instruções, de acordo com o texto que nós lemos, para terminar bem a carreira cristã. Olhe comigo para o texto sagrado. O início do verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O escritor lança a mão de uma figura do atletismo muito popular, tanto na Grécia Antiga como na Roma dos Césares. Os crentes estão num estádio repleto de testemunhas, para fazer a grande corrida da vida. Essa nuvem de testemunhas se refere ao capítulo anterior, aos heróis da fé. Aqueles que venceram a corrida estão nas arquibancadas como uma nuvem de testemunhas, como exemplo para nos encorajar a prosseguir. Estes nos servem de estímulo, pelo testemunho que deram do Senhor, pela sua vida irrepreensível, porque não desanimaram. Alguns foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos, maltratados, foram perseguidos, mas Deus os reergueu e os colocou de pé. Eles venceram. Se você estiver enfrentando problemas com a sua família, lembre-se de José do Egito, veja como ele lidou vitoriosamente com a situação. Mesmo tendo sido jogado num poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, abandonado, dado como morto para o seu pai, Deus cuida de José, muda a sua história. Um dia ele é governador do Egito, ele encontra os seus irmãos e diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não foram vocês que me venderam, Deus me enviou até aqui. Ele chora, ele perdoa, ele abraça os seus irmãos. E ele entende que tudo o que passou fazia parte de algo muito maior, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50. Ele aponta para aquele que viria, assim como tantos outros. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Porque creu na promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meu amado irmão, essa nuvem de testemunhas nos lembra uma coisa muito importante: não ande por vista, caminhe pela fé. Essa nuvem de testemunhas serve de exemplo para nós de como correr vitoriosamente a carreira. Porém, nessa jornada, considere não apenas os crentes do passado, mas também os crentes do presente, aqueles que estão à nossa volta, a igreja do Senhor. Somos chamados a suportar uns aos outros, a consolar uns aos outros, a dar força uns aos outros nessa caminhada. Olhe para o teu pastor, aquele que te exorta em amor, aquele que te instrui, aquele que te encoraja, para que você possa terminar bem essa corrida. Perceba que o autor diz, portanto, também nós. Ele coloca-se no mesmo nível dos leitores, pois ele faz parte da mesma maratona. Ele também está nessa corrida. Ele sabe do que ele está falando e por essa razão ele nos dá uma segunda instrução muito importante, ainda no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Preste atenção nisso. Um corredor não pode ir para a pista de corrida, carregando bagagem extra. Peso é tudo aquilo que serve de estorvo e obstáculo ao corredor. É qualquer coisa que o incapacita a correr com desenvoltura. Eu não sei se você já percebeu, mas um bom corredor, ele corre com uma roupa extremamente leve. Ele não leva para a corrida nada além do que é necessário. No caso dos crentes, esse peso pode significar os prazeres da vida.
as vantagens do mundo, a fascinação pela riqueza. Erickson alerta sobre o fato de que esse peso pode ser o excesso de bagagem que acumulamos, pois quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. O que antes possuíamos, parece que agora nos possui. Corremos o risco de transferir a nossa dependência do Senhor para nossas posses. Por essa razão, você precisa se perguntar hoje: qual o peso que você tem carregado? Qual é o peso que você tem carregado? O que tem atrapalhado a tua caminhada? Em Lucas 21, Jesus Cristo disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Em Colossenses 3:8, o apóstolo Paulo falou sobre a necessidade de nos despojarmos da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tiago deu ordens em Tiago 1:21 para que os crentes se livrassem de toda impureza e do acúmulo de maldade. O apóstolo Pedro falou sobre a necessidade de nos livrarmos de toda maldade, hipocrisia, inveja e de toda sorte de impureza. 1 Pedro 2:1. Vejam, tudo isso pode ser um peso que você carrega. Reverendo Augusto Nicodemos chega a dizer que há amizades que são um fardo, assim como há ambientes que você frequenta, determinadas coisas a que você assiste e determinados hábitos que você cultiva, que são um fardo. Tudo isso é sobrepeso de que você deve se desvencilhar, desembaraçar, a fim de correr com perseverança a maratona que lhe está proposta. Uma ilustração muito interessante sobre isso, irmãos, é o livro O Peregrino, de John Bunyan. O autor conta que o personagem cristão, ele tinha uma jornada a fazer, e ele caminhava com um fardo enorme em seus ombros, que atrapalhava a sua peregrinação. Sobretudo, irmãos, prestem atenção nisso. O maior obstáculo e o principal empecilho na corrida cristã é o pecado. Calvino diz que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. Talvez um peso não seja necessariamente um pecado em si, mas pode tornar-se um estorvo em nossa carreira cristã. Mas o pecado é maligníssimo em sua essência, ele engana com suas propostas sedutoras, ele nos assedia tenazmente, diz o texto. O pecado é um embuste, ele é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Ele promete prazeres, mas produz tormento. Ele promete liberdade, mas escraviza. Ele promete vida, mas o seu salário é a morte. Escute, crente. Se você vive em pecado, você não vai desenvolver bem a carreira que lhe está proposta. Lembre-se daqueles que venceram, livre-se de todo o peso, livre-se tudo aquilo que atrapalha, fuja da aparência do mal, diga não às ofertas sedutoras do pecado, apegue-se à palavra de Deus.
Então a terceira instrução, voltando os olhos para o texto, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Interessante que a palavra grega traduzida por carreira, da qual vem a palavra agonia, dá a ideia exatamente disso, de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. A carreira da vida cristã não é uma escolha nossa, foi proposta para nós pelo próprio Deus. Stuart Olyott diz com razão que é nosso Senhor quem nos inscreve na corrida da fé, é Ele quem nos receberá na reta final, e é Ele quem nos acompanha a cada passo da corrida. Não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho, precisamos seguir em frente com perseverança. Os obstáculos do caminho, ou mesmo as nossas fraquezas, não podem nos tirar da corrida. A palavra grega traduzida aqui por perseverança traz a ideia de paciência triunfadora, que não apenas prossegue a despeito das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de triunfo. Semelhante à expressão que Tiago usa em Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Donald Guthrie acrescenta que a palavra perseverança aqui enfatiza a ideia de persistência, de corrida firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importam quais sejam os obstáculos do caminho, não importam quantos opositores enfrentemos ao longo da estrada, não importa quão cansados estejamos da extenuante jornada, precisamos estar determinados a continuar, a prosseguir, a perseverar, venha o que vier, haja o que houver. Mas o que nos leva, irmãos, a ter essa perseverança? Quarta instrução, o texto sagrado diz que devemos correr com perseverança. Olhe comigo para os versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis, o nosso máximo modelo e o técnico da nossa corrida é o Senhor Jesus. Ele venceu a corrida, Ele desceu do céu, Ele se esvaziou, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha e o sofrimento da cruz para nos salvar, pela alegria que lhe estava proposta. Lightfoot afirma que, da mesma forma que o cristão tem diante de si a carreira proposta, Jesus teve diante dele a alegria proposta. Jesus venceu os obstáculos, Ele derrotou o diabo, Ele triunfou sobre a morte e está assentado à destra do trono de Deus. É para Ele que precisamos olhar quando formos tentados a desistir. É nele que precisamos cravar os nossos olhos quando estivermos exaustos, prestes a desmaiar. Quando você disser, pastor, eu não tenho mais forças, está muito difícil, meus pés estão inchados, eu não consigo mais caminhar, a palavra de Deus diz, olhe para Ele, olhe para Cristo.
Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe firmemente para Jesus. A palavra grega traduzida por olhando firmemente traz a ideia aqui de tirar os olhos das coisas que estão perto e desviam a nossa atenção e conscientemente fixar os olhos em Jesus, o nosso grande alvo. Essa palavra grega sugere ainda a impossibilidade de olhar em duas direções ao mesmo tempo. Significa que os competidores empenhados na corrida, eles não podem se distrair. Não devem desperdiçar tempo olhando ao redor ou para trás. Jesus Cristo disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você deve olhar para Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, diz Hebreus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Cristo é a âncora da nossa alma, que como precursor Ele entrou no santuário celeste e abriu para nós um novo e vivo caminho que conduz ao santuário, à presença de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela é aperfeiçoada nele. Você não está sozinho nessa corrida. Hebreus 4,16 diz que por meio de Cristo nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você pode se achegar à presença de Deus, buscar socorro e achar graça por meio de Cristo. Cuidado, irmãos. Ao longo da corrida, diante das dificuldades, nós somos tentados muitas vezes a entrar em uma caverna da introspecção, do lamento, do desânimo. O autor aos Hebreus, como um pastor cuidadoso, exorta os crentes a não entrarem nessa caverna, mas a considerarem atentamente Jesus, que mesmo suportando imensa oposição dos pecadores, vejam, ele foi rejeitado por muitos, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, mas ele concluiu a sua obra. Simon Kistemaker diz corretamente que a introspecção causa cansaço e desencorajamento espiritual, mas olhar para Jesus renova a força cristã e aumenta a coragem. O mundo diz: olhe para dentro de você mesmo e você vai encontrar solução, você vai encontrar forças. Mentira! Dentro de você, você não vai encontrar nada de bom. A palavra de Deus diz: olhe para Cristo, porque somente nele você pode completar essa corrida. É Ele quem te faz perseverar, é Ele quem renova as tuas forças quando você não consegue mais caminhar, é Ele o pão da vida, é Ele a água da vida, é Ele quem te alimenta. E Ele estará com você durante toda essa jornada. O apóstolo Paulo entendia bem isso. Ele não olhava para outro lugar senão para Cristo. Esse era o alvo da sua vida. Por isso ele disse em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É somente para Ele que eu olho. É a sua vontade que eu quero fazer. O verso 3 de Hebreus 12 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai, isto é, quando você entende que Jesus enfrentou o ódio, a oposição dos pecadores por sua causa, você deve ter coragem. Os seus próprios problemas se tornam mais fáceis de suportar quando você pensa em tudo aquilo que o Senhor suportou por você. Os meus problemas não são nada comparados àquilo que o Senhor, o meu Senhor, padeceu por mim. E Ele não fez tudo isso para você parar no meio do caminho e desistir. Você que está longe, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Você que talvez começou tão bem a carreira e hoje está longe da igreja, volte-se para o Senhor. Você que abandonou tudo por causa das dificuldades, porque se frustrou com algo, olhe para Cristo, volte-se para o Senhor. É por meio dele que você está nessa corrida, Ele que te dá força em cada passo, e é Ele quem está te esperando ao final dessa corrida. Quando você ouvirá a sua doce voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Interessante, Donald Guthrie diz que a ligação de alegria com sofrimento, aqui em Hebreus 12, ela é com um tema constante em todo o Novo Testamento. Ele sofreu pela alegria que lhe estava proposta. O teu Redentor sofreu, você vai padecer também. Mas depois ele recebeu a glória. Se alegre nisso. Você está sendo forjado à imagem do teu Redentor. Como você vai terminar essa corrida? Paulo disse: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, Deus da glória, nós somos tão fracos e falhos, Senhor. Basta a primeira dificuldade, primeiro obstáculo na nossa corrida, na nossa maratona cristã, a longa jornada que nós temos. Basta a primeira pedra em que tropeçamos e a gente já quer desistir. A gente desanima, a gente enfraquece, a gente se distancia do Senhor, da comunhão do seu povo, da tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a olhar para o nosso Redentor, aquele que sofreu por nós,
aquele que venceu. Nos ajuda a olhar para Ele. Porque os sofrimentos do presente não se comparam, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a correr com perseverança. Traz ânimo, ó Deus, ao coração daqueles que estão desanimados, desencorajados, abatidos, que estão fracos. Renova as nossas forças, Senhor, na Tua igreja. Os tempos cada vez serão piores. Os crentes vão enfrentar muitas dificuldades, isso é fato. Mas nós corremos com perseverança essa carreira, não com nossas próprias forças, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo, aquele que nos dá forças para caminhar. E por Ele nós chegaremos até o final. Vivifica a Tua igreja, Senhor. É o que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos